Olá, o Repórter Eco Especial de hoje apresenta alguns dos temas debatidos no 8º Fórum Mundial da Água, realizado em Brasília. O programa apresenta reportagens com soluções para a crise hídrica global. Veja os destaques. Pesquisa realizada pela TNC, The Nature Conservancy, revela a degradação das fontes de água em 4.000 cidades ao redor do mundo. A ONG indica caminhos para resolver o problema baseados na natureza. O renascer do rio Jundiaí serve de referência para o Brasil e o mundo. Ele foi despoluído e voltou a ter vida depois de quase 30 anos do processo de recuperação. O legado das águas, uma reserva particular que preserva os mananciais em área de Mata Atlântica quase intacta. E a repórter Laís Duarte faz um balanço dos principais assuntos discutidos no maior evento sobre água de 2018. A situação da água, fonte da vida na Terra, preocupa. Levantamento feito em várias cidades ao redor do mundo, incluindo a região metropolitana de São Paulo, mostra que a humanidade está degradando rios e nascentes. O estudo da ONG TNC aponta soluções para evitar o colapso no abastecimento. Sem ela, a paisagem perde a cor, os animais silvestres desaparecem, o alimento não cresce nos campos, o rebanho definha. Mais do que isso, a água é um direito do ser humano e um bem essencial para garantir a vida no planeta. E é o próprio homem afetado pela escassez que se tornou a grande ameaça, a chamada segurança hídrica. Basta olhar para a radiografia das cidades brasileiras, onde o lançamento de esgoto, o desmatamento, a ocupação dessas áreas de mananciais, esse crescimento desordenado vem trazendo consequências. O biólogo Samuel Barreto é gerente nacional de água da TNC, The Nature Conservancy, uma organização internacional que atua em vários países para garantir a oferta de água em quantidade e qualidade. A ONG fez recentemente um levantamento em rios, nascentes, áreas de mananciais em 4.000 médias e grandes cidades do mundo. O resultado é alarmante. Mais de 40% das grandes e médias cidades do mundo têm enfrentado algum problema relacionado ao abastecimento de água. 40% dessas áreas de mananciais estão degradadas. Além de revelar a realidade de áreas estratégicas para a produção de água, o estudo aponta caminhos, soluções baseadas na natureza. A erosão é uma grave ameaça à oferta de água limpa para a população. Para interromper este processo que leva ao acúmulo de sedimentos no leito dos rios, a gente precisa contar com a ajuda da própria natureza. Entre as soluções apontadas pelo estudo está a recuperação das matas nas margens dos cursos d'água e no entorno das nascentes. É que as raízes das árvores protegem o solo e permitem a infiltração da água da chuva, que deixa de carregar mais terra para dentro do rio. Soluções baseadas na natureza significa recuperar uma área degradada, uma área de manancial, proteger aquilo que ainda existe, proteger as florestas, fazer uma melhor prática agrícola do solo, da técnica que você está utilizando, produzindo melhor e ao mesmo tempo conservando. As saídas sugeridas já são colocadas em prática em várias ações que a TNC tem em parceria com empresas, governos municipal, estadual e federal e, é claro, com o proprietário da terra. A gente aqui mexe com leite, cria umas vacas aí, cria os bezerros e trabalha aí no pasto, aí, cuidando dos pastos, cuidando das águas aí. Seu Hélio, produtor rural em Extrema, no sul de Minas Gerais, conta que há 35 anos preserva trechos de mata dentro da propriedade, que tem mais de 10 nascentes. Desde 2005, ele participa também do projeto Conservador de Águas, que faz parte de um programa ainda maior, para preservar nascentes e mananciais de várias bacias que ajudam a abastecer 9 milhões de pessoas da Grande São Paulo, por meio do sistema Cantareira. Se ninguém preserva, o rio lá vai acabar.
porque as minas que mantêm o rio, né? Que vai para São Paulo. E hoje, nós todo mundo preservando, que nem a gente entrou num projeto aí, ficou muito bom. Com o projeto, ele ficou mais animado porque passou a receber o pagamento por serviços ambientais, além de ganhar mais mudas e aprender técnicas que ajudam a vegetação a se recuperar. Melhorou muito porque as águas, fechadas as áreas, o gado já não fica nas minas, né? Prejudicando as águas. E isso aí melhorou bastante, conservou as águas. Muitos lugares a água está acabando, já acabou. E aqui, por enquanto, a água está boa ainda, está mantendo tranquilo. A fazenda São João do Atibaia, em Jaguariúna, no interior paulista, foi a primeira propriedade rural a aderir ao programa de bacias do município. O projeto piloto é de 2014 e prevê a recuperação vegetal de 100 hectares. O primeiro plantio foi feito justamente às margens do rio Atibaia, com espécies nativas de Mata Atlântica. O engenheiro agrônomo Henrique Bracali, da TNC, coordena o trabalho de recuperação ecológica em bacias hidrográficas do estado de São Paulo. Ele conta que, se tudo correr bem, daqui 5 anos, as mudas plantadas aqui formarão um subbosque e já começarão a prestar os serviços ambientais esperados. A infraestrutura verde, a floresta, a conservação do solo, ela é parte da solução do problema. Ela não se sobrepõe à transposição de água, saneamento, abastecimento, etc. Mas ela complementa a equação para resolver o problema da segurança hídrica para toda uma população. As soluções propostas, como a recuperação da vegetação, poderiam beneficiar, segundo a TNC, cerca de 1 bilhão e 400 milhões de pessoas que vivem nas cidades foco do estudo feito pela ONG. As contas apontam para um investimento de 6 bilhões de dólares ao ano. É menos do que se paga, por exemplo, para tratar água poluída, segundo Samuel Barreto. Será que não vale a pena investir nisso, ao invés de ficar só apostando naquilo que eu chamo do modelo romano, que é buscar água cada vez mais distante, a um custo cada vez maior, e à medida que está cada vez mais distante, essa água está perto de alguém. Isso gera conflito. Então é importante recuperar essas fontes, mostrando que é um investimento factível, viável e que traz resultados. Você acompanha agora alguns dos fatos e pesquisas na área de meio ambiente que tem destaque aqui no Repórter Eco. A Unesco, órgão das Nações Unidas para a Educação, Ciência e Cultura, lança no 8º Fórum da Água em Brasília o Relatório Mundial sobre os Recursos Hídricos da Terra. O documento destaca a importância de buscar soluções com base na natureza para melhorar a gestão da água. É preciso não só construir represas, estações de tratamento e canais de irrigação, mas também ampliar a cobertura vegetal, a proteção do solo e das bacias hidrográficas. E aguarde, porque daqui a pouco tem mais. Uma reserva particular de água doce em área de Mata Atlântica quase intacta. E a seguir, a recuperação de um rio brasileiro poluído que voltou a ter vida. O Repórter Eco especial sobre temas do 8º Fórum Mundial da Água volta já. O 8º Fórum Mundial da Água discutiu soluções para a crise hídrica. Um projeto bem sucedido que é referência internacional é o da recuperação do rio Jundiaí. Depois de quase 30 anos, ele voltou a ter vida. Um rio serpenteando pela cidade. É o Jundiaí, que já foi sinônimo de beleza e lazer. Minha mãe e meus avós aprenderam a nadar no rio Jundiaí. O rio Jundiaí era um rio junto à foz do Tietê, que tinha escorregadores, as pessoas usavam para nadar mesmo, clube de natação e remo, esportes, como era em São Paulo, com o Clube Pinheiros, o Clube Regatas do Tietê, eram os rios, né? Ele
Nasce na Serra dos Cristais, em Mariporã, na Grande São Paulo. Percorre 128 quilômetros até desaguar no Rio Tietê, em Salto, a 100 quilômetros da capital paulista. Passa por 6 cidades, por uma das regiões mais industrializadas do país, onde vivem mais de 1 milhão de pessoas. E com o crescimento das indústrias, o rio padeceu. A especialista em recursos hídricos da ONG SOS Mata Atlântica viu o Jundiaí morrer. O Jundiaí, ao longo de 2 décadas, ele era muito mais poluído que o Tietê nessa região de Salto, né? Porque ele tem um menor volume e uma grande concentração de indústrias que geram altas cargas de poluição. Por receber esgoto doméstico e industrial, já foi um problema ambiental em Várzea Paulista. Às margens do Jundiaí e do seu afluente, o córrego Bertioga, mora seu Sebastião há mais de 20 anos. A agonia do rio era motivo de tristeza. Muito mosquito, sujeira demais, né? Ele limpava, depois começou a limpar e tá melhorando, né? A água era preta, hoje ela tá clara, né? A água ficou mais clara, mais limpa, graças ao processo de despoluição que durou 30 anos. A primeira ação para integrar todos os atores sociais, prefeituras, governo do estado, sociedade civil e iniciativa privada, foi a criação de um consórcio, que chamava Serju, Consórcio pela Despoluição do Rio Jundiaí. Redes coletoras foram instaladas em todas as cidades que despejavam seus resíduos no correr do rio. Unidades de bombeamento e estações de tratamento de esgoto também. Esse trabalho eliminou uma enorme quantidade de matéria orgânica que antes era despejada diretamente nas águas. Nada menos que 257 toneladas por mês ganharam destino certo. E a mata ciliar, aquela que contorna o rio? As áreas de Mata Atlântica passaram a ser restauradas pelo Comitê de Bacias do Rio Piracicaba, Capivari e Jundiaí. Essa bacia reconheceu a importância da preservação da mata para conservar a água. E isso é inédito numa região industrializada. Hoje, análises feitas nas águas do Jundiaí mostram que o rio, considerado morto no passado, voltou a ter vida. Da nascente à foz, já foi considerado classe 4, que, segundo o Conselho Nacional do Meio Ambiente, serve apenas para navegação. Agora, subiu no ranking. É classe 3, ou seja, próprio para o consumo após tratamento convencional. É uma vitória, porque o rio de classe 3, além dele permitir a volta da vida dos peixes, dele não ter mais um odor fétido, esse gás sulfídrico que causa problemas respiratórios, problemas de saúde, ele pode ser utilizado mediante tratamento, ou seja, os sistemas de saneamento dos municípios podem captar essa água, tratar e oferecer para a população consumir. A ideia de devolver a vida a um rio urbano morto se mostra possível aqui no Jundiaí. E as consequências das águas mais limpas correndo em Várzea Paulista ultrapassam os limites da cidade. Porque na medida em que os grandes afluentes do Tietê, ou mesmo os pequenos rios, como que hoje na verdade não é um pequeno rio, mas uma pequena bacia perto da do Tietê, que é o Ipiranga, por exemplo, ou o Cabuçu, esses nossos rios urbanos, eles vão sendo despoluídos, os córregos vão sendo despoluídos e vão caindo limpos no Rio Maior, o Rio Maior vai renascendo. Quer dizer, a grande forma de salvar o Tietê hoje é salvar seus afluentes. E você vai ver a seguir. Uma reserva particular protegida em área de Mata Atlântica quase intacta. O Repórter Eco especial sobre temas do 8º Fórum Mundial da Água volta já. A região mais populosa e industrializada do Brasil abriga uma reserva preciosa de água em área de Mata Atlântica protegida. É o legado das águas no Vale do Ribeira, interior de São Paulo.
Esta é a saíra sete cores, uma das aves mais belas da Mata Atlântica. Apreciadora de frutas, se aproxima de pomares e jardins, muitas vezes em bandos, que incluem outras espécies, como a saíra de lenço e a catirumbava. É vista na reserva particular Legado das Águas, a 130 quilômetros de São Paulo, no Vale do Ribeira, sul do estado. A área é extensa, do tamanho de 31 mil campos de futebol. Na década de 50, um empresário da indústria de alumínio começou a adquirir as terras montanhosas e quase desertas, impróprias para plantio e pastagem, para construir usinas hidrelétricas ao longo do rio Juquiá, garantindo a energia necessária para a produção. Hoje a gente tem certeza disso, os cientistas vêm mostrando isso, que quem produz água é a floresta. E com esse conhecimento já naquela época, então ele decidiu comprar uma área muito maior para garantir que no futuro a área continuasse protegida e a água, por consequência, também se mantivesse protegida. A reserva Legado das Águas se estende entre os municípios de Itapiraí, Juquiá e Miracatu. Ao redor estão outras áreas de Mata Atlântica protegidas por lei, como os parques estaduais Carlos Botelho e Intervales. Fica próxima da Serra do Mar. A união dos fragmentos de floresta forma um corredor ecológico, fundamental para a vida dos animais, especialmente os que precisam de grandes territórios para viver. As imagens do fotógrafo Luciano Cadizani mostram que a anta albina também circula por aqui. Com sensores, câmera e flashes instalados no meio desta trilha, no estúdio na mata, também foi registrada a presença do cachorro do mato vinagre, entre outros bichos. Para estudar as onças, há indícios de que até a onça-pintada vive aqui. Os pesquisadores do Instituto Procarnívoros enfrentam longas caminhadas. Eles checam pegadas e imagens de câmeras de vídeo camufladas nas árvores. Ah, jaguatirica. É um macho, né? Vamos ver. Um veado mateiro. Tem uma onça que sempre passa aqui. Ah lá, ah lá. Essa área do Legado junta outras áreas de mata onde esses bichos existem e precisam se movimentar entre uma área e outra para encontrar não só alimentação e presas, como outros indivíduos da mesma espécie para se acasalar, para reproduzir, né, para outras áreas importantes para criarem seus filhotes. Um estudo indicou que 75% da área está em excelente estado de conservação, com a Mata Atlântica praticamente intocada. A Mata Atlântica é um dos biomas mais ricos em biodiversidade do mundo e dos mais ameaçados. A maior parte das áreas remanescentes pertence aos proprietários das terras. O nosso modelo de gestão, ele vai um pouquinho além do manejo de fauna e flora. Ele também considera atividades econômicas que vão garantir no futuro que nós continuemos reinvestindo recurso financeiro na área, tanto para a proteção quanto para o desenvolvimento territorial por meio do apoio ou suporte a comunidades. Na mata, o botânico Ricardo Cardim procura espécies que serão vendidas como ornamentais. Algumas delas foram plantadas no topo do viveiro, recém-inaugurado, para verificar se conseguem se adaptar fora da mata. O teto verde serve também para refrescar a construção. Plantas parecidas com outras que têm boa aceitação no mercado já foram replicadas. Hoje a gente tem 90% da vegetação de paisagismo, de arborização das cidades brasileiras de origem estrangeira. Então a ideia nesse viveiro é ser o primeiro viveiro a tentar popularizar as plantas da Mata Atlântica como plantas ornamentais, plantas para usar dentro de casa, para usar no paisagismo, na arborização, que a gente leve a Mata Atlântica para dentro da casa das pessoas. O viveiro abriga mudas de árvores produzidas a partir da coleta de sementes no local. Serão vendidas também para ajudar na recuperação de áreas degradadas. O biólogo Luciano Zandoná mantém este espaço para estudo das orquídeas. As orquídeas, a sua maioria, são epífitas, ou seja, plantas que vivem sobre outras plantas. Então ela precisa de uma floresta bem estável para que ela possa surgir depois.
Então, primeiro tenho que ter grandes árvores, um clima perfeito, fungos em equilíbrio para que eu tenha as orquídeas se desenvolvendo. Manter e recuperar áreas da Mata Atlântica é fundamental para elevar a qualidade de vida dos brasileiros. A floresta ameniza o clima, garante água de qualidade e diminui a poluição do ar. A repórter Laís Duarte acompanhou em Brasília o 8º Fórum Mundial da Água e faz um balanço do maior encontro sobre o tema em 2018. Uma cidade que vive uma crise hídrica há mais de um ano, mas que respira água. Nas ruas, nos parques, tudo em Brasília lembra a importância da água para a humanidade. Durante uma semana, milhares de visitantes participaram do 8º Fórum Mundial da Água. Gente de mais de 100 países. Representantes de governos, cientistas, empresários e ambientalistas discutiram como cuidar desse recurso essencial para a vida na Terra. A melhor forma de conservar a água é conservar a natureza, para que a natureza continue, por meio dos seus ecossistemas, a nos dar água. E, de outro lado, é a consciência da população, das sociedades como um todo, para reduzir o gasto excessivo de água, aumentando a eficiência da agricultura, que é a grande consumidora de água, e também dos domicílios, das indústrias, enfim, da sociedade como um todo. A Unesco, órgão das Nações Unidas para Educação e Cultura, lançou pela primeira vez no Brasil o Relatório Mundial de Desenvolvimento Hídrico. O estudo alerta que, se nada for feito, até 2050, mais de 5 bilhões de pessoas vão viver em regiões com escassez de água. O documento da ONU mostra que, além das obras de infraestrutura, é preciso investir nas soluções baseadas na natureza, aumentar as áreas verdes, recuperar florestas e matas ciliares, proteger as zonas úmidas, mangues e pântanos capazes de filtrar a água. O diretor para a América Latina e Caribe da ONU Meio Ambiente explica que as recomendações lembram o que nossos avós e os povos indígenas faziam para viver em um mundo sustentável. Preservavam as áreas de florestas. Agora temos que reproduzir o que faziam no passado. Precisamos pensar como a natureza pensa e ter políticas públicas e leis para nos guiar como fazer isso de forma sustentável. Na Vila Cidadã, espaço aberto ao público, instalações usam a arte para mostrar a água em seus diferentes estados. Congelada na Antártica, azul e líquida no fundo do mar. E as crianças aprendem brincando. No Fórum Mundial Alternativo, representantes de movimentos sociais, ONGs e comunidades tradicionais se juntaram para defender a água como um direito e não mercadoria. Cachoeiras, rios, mares. A água é a mesma desde que o mundo é mundo. Se recicla em constante transformação. E para cuidar dela é exatamente essa lição que a humanidade tem que aprender. Reciclar os conhecimentos, transformar o jeito de usar a água. Foram 7 dias criando diálogos para proteger as fontes hídricas, de acordo com o presidente do Conselho Mundial da Água e secretário de Recursos Hídricos de São Paulo, Benedito Braga. Os governos têm que ter segurança hídrica para a população, que para isso é necessário dedicar recursos para aumento das infraestruturas, das barragens, dos reservatórios, mas ao mesmo tempo conscientizar a população de que tem que usar eficientemente a água para que não haja um desbalanço entre oferta de água e demanda de água. No fundo, é isso que esse fórum transmite: segurança hídrica para todos. Fica o recado: é preciso cuidar da água hoje para não faltar amanhã. Nós queremos garantir a vida das nossas crianças, das nossas futuras gerações e o bem para toda a humanidade. Por isso que a gente tem que proteger a água.
E você pode rever as reportagens pelo Cultura Digital. Baixe o aplicativo gratuitamente no seu celular. Acompanhe também o programa pelo youtube.com/Repórter Eco TV Cultura. E não esqueça de curtir a nossa página no Facebook. E o Repórter Eco especial de hoje sobre o 8º Fórum Mundial da Água fica por aqui. A gente encerra com o artigo 4º da Declaração Universal dos Direitos da Água. O equilíbrio e o futuro do nosso planeta dependem da preservação da água e de seus ciclos. Repórter Eco, até o próximo programa.